Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Contra Errores. E hoje nós temos aqui de novo Samuel. E hoje o que nós faremos aqui é algo um pouco diferente. Nós faremos um pouco mais uma conversa sobre o fundamento da querela dos universais, que se encontra em São Dionísio e Santo Anselmo. Aí o Samuel estudou muito esses dois doutores, no caso Pseudo Dionísio, né? E hoje nós vamos aqui conversar em como eles confluem no que nós conhecemos como escolástica. Muito bem, vamos lá. Um caminho árduo, porque, historicamente falando, os marcos que se dão de modo mais genérico para o final da escolástica são século VII, Santa Isidora de Sevilha, século VIII, São João Damasceno, respectivamente patrística latina e patrística grega. Ainda no século VIII, um contemporâneo de São João Damasceno levou as obras, o que nós hoje chamamos o Corpus Dionisíaco, as obras de aquele que seria São Dionísio Areopagita, ou seja, aquele único indivíduo que permaneceu no Areópago de Atenas quando São Paulo Apóstolo pregou. Então, seriam obras dele que foram apresentadas ali para Hilduíno. É um aportuguesamento, eu não sei como seria o nome original. E Hilduíno é contemporâneo de Alcuin, que foi o monge inglês que deu origem aos estudos ali na França, ainda das escolas monásticas. E Hilduíno, já em Saint-Denis, que é uma das grandes basílicas que se encontra no norte da França, fará um trabalho muito importante de tradução dessas obras que seriam de São Dionísio Areopagita, mas trazendo para uma tradição francesa. Por que Saint-Denis? Saint-Denis em francês seria São Dionísio, né? Seria o primeiro bispo de Paris que foi martirizado, né? Arrancaram a cabeça dele, o corpo saiu andando, pegou a cabeça e depois de muito tempo ainda que ele morreu. Este santo mártir foi ligado àquele do tempo apostólico, e com isso então dá-se início à escola catedrática. Então nós estamos aqui num período prévio ao início da escolástica, que se dá 2 séculos depois com o nome de Santo Anselmo, de Aosta ou da Cantuária, é conhecido pelos dois nomes. Vamos por partes então. Nós temos no século VIII a chegada desses textos em grego na França. Foram traduzidos para o latim, porém a tradução não foi muito bem aceita pelos doutores da época,
Então, no século IX, recebe uma nova tradução. Aqui nós já temos um primeiro ponto de extrema importância para nós entendermos toda a problemática dos universais. Espera aí. Século VIII e século IX tinha gente traduzindo obras do grego para o latim? Mas nós não vimos na escola que as obras de Aristóteles só puderam chegar até a Europa devido aos muçulmanos que levaram para a Espanha, então foi traduzido do árabe para o latim, etc. Isso porque as obras de Aristóteles não foram dominadas sequer pelos grandes pais da igreja, e os muçulmanos aqui de fato tomaram posse dessas obras. Não porque houvesse uma incapacidade dos medievais de conhecimento do grego. Tanto que São Tomás de Aquino pediu uma revisão das traduções dos árabes para Guilherme de Merbec, que fez um trabalho muito bem feito. E foi a partir das traduções de Guilherme de Merbec que São Tomás faz seus comentários a algumas obras de Aristóteles. Então nós já observamos aqui um ponto muito importante que se reflete, por exemplo, no próprio desenvolvimento intelectual de São Tomás de Aquino, porque no início de seus estudos ele utiliza as obras de Aristóteles mediadas por essas traduções e comentários da falsafa. O que é falsafa? A filosofia muçulmana, ou seja, mais ampla do que árabe. Muçulmanos não são necessariamente árabes. Averroes era espanhol, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibn Arabi e também Ibn Sina e Avicena eram todos persas. Então não se pode literalmente ligar árabe como nacionalidade à língua árabe, que é a língua islâmica por excelência. Então, chamamos a filosofia de falsafa. Então essa falsafa traz uma série de más interpretações a diversos aspectos da filosofia de Aristóteles, e São Tomás de Aquino depois vai demonstrar isso com muita segurança. O problema é que nem todos seguiram este método de São Tomás, e muitas interpretações dadas às obras de Aristóteles foram mediante todos os erros apresentados pelas traduções e comentários da falsafa. Então nós temos aí Henri de Gondes, por exemplo, Siger de Brabant, entre outros contemporâneos de São Tomás, contra os quais ele escreve, que ainda que fossem representantes da igreja, como doutores universitários, etc., apresentavam ideias muito estranhas, que depois desembocaram lá na frente no nominalismo, entre outras posições como o conceptualismo radical. O conceptualismo é anterior a este mesmo período. O conceptualismo vem com Pedro Abelardo. Pedro Abelardo é contemporâneo de São Bernardo de Claraval. Os dois tiveram um grande debate em concílio. O que nós observamos, portanto, é que entre as escolas monacais, catedrais e o início da escolástica, existe a influência de novos textos que fogem daquela patrística até então comum a todos os mosteiros. E aqueles textos que vieram da tradição greco-latina, que também eram comuns. Então, as traduções de Aristóteles feitas por Boécio, que
correspondem principalmente ao órgão. Nós tínhamos ainda os neoplatônicos. E aqui existe uma coisa interessante. Os neoplatônicos estão divididos em 3 períodos. Um deles dá-se por parte de Plutarco, na Grécia, e no Egito, Filon de Alexandria, que depois passa a escola de Alexandria cristã, com Clemente de Alexandria, Orígenes. Orígenes estudou junto com Plotino. Foram ambos estudantes de neoplatonismo no Egito. Depois Plotino vai para a Itália. Então, Porfírio e Jâmblico são seus discípulos, dão continuidade a essa segunda fase do neoplatonismo, que é a mais famosa. E por último, nós temos a Academia de Platão restaurada, depois da derrubada dos céticos, onde se destacam Próclo e Damácio. Primeiro Próclo, depois Damácio. Damácio, no século VII, foi o último acadêmico e o último neoplatônico pagão. A academia foi fechada por Justiniano, que foi o maior imperador bizantino após a queda do Império Romano Ocidental. Aqui nós estamos no século VII, pouco antes de São João Damasceno. Ora, a figura deste pseudo Dionísio Areopagita, por que pseudo? Porque fica nítido que ele não pode ser o mesmo bispo de Atenas, que foi aquele Dionísio que recebeu as instruções de São Paulo Apóstolo, e o primeiro bispo de Paris, que foi mártir por volta do ano 280. E ainda um autor que nitidamente possui ideias neoplatônicas. Até mesmo existem passagens comuns entre o texto de Pseudo Dionísio Areopagita e comentários que Próclo tece a diálogos de Platão. Santo Tomás já percebeu isso, né? Sim, São Tomás de Aquino que levantou a tese de que ele não correspondia a São Dionísio. Em seus comentários a um dos 4 tratados de Pseudo Dionísio Areopagita, o principal, que se chama dos Nomes Divinos. Então, São Tomás comentou este tratado. É o principal comentário medieval a este tratado, inclusive. Um comentário que São Tomás fez fora daqueles comentários tradicionais Aristóteles, né? Então ele comentou dos Nomes Divinos e comentou um outro livro que também é anônimo, provavelmente de um autor neoplatônico, que é o Liber de Causis, que era atribuído durante muito tempo a Aristóteles. Também São Tomás demonstrou que não era de Aristóteles. Bom, os elementos históricos aqui nos demonstram o seguinte: que uma figura como Santo Agostinho, que foi base durante a maior parte da Idade Média para todas as escolas, sejam monacais, catedrais, universidades, todo mundo estudava Santo Agostinho. Era uma leitura obrigatória. E dentre os demais pais da igreja, os latinos maiores, junto a Santo Agostinho, São Gregório Magno. Nós temos ainda São Jerônimo e Santo Ambrósio de Milão. Alguns colocam também São Leão Magno. Pode-se colocar Santo Hilário de Poitiers, São Cipriano de Cartago, Tertuliano, enfim, são vários, né?
Agora, dentre a patrística grega, nós temos vários nomes que os latinos conheciam. Então isso foi traduzido também. São João Crisóstomo, os Gregórios, de Nazianzo e de Nissa, São Basílio Magno, entre diversos outros. E se tomarmos, por exemplo, a Catena Áurea, que foi uma reunião de comentários bíblicos, principalmente propriamente dos evangelhos, que São Tomás fez a pedido do Papa na época, nós observamos que há um número gigantesco de nomes da patrística grega, ou seja, esses textos foram traduzidos por quem? Então aqui já desfiguramos o primeiro mito de que os medievais latinos não conheciam grego. Isso é muito importante e sabermos por quê. Porque Santo Anselmo, como nós vamos comentar logo, ele faz uma menção a uma característica teológica muito importante dada nos primeiros concílios ecumênicos referente à natureza e pessoas divinas. Um aspecto muito importante, inclusive para a demonstração que ele faz da existência de Deus. Nós voltemos aqui ao plano histórico. Uma coisa que eu acho importante desses mitos, para nós desfazermos eles, é que existe também outro mito, muito divulgado por inimigos da fé católica, como protestantes, ortodoxos, de que, além de que os escolásticos não só não sabiam grego, mas que eles não conheciam a doutrina grega, e que a doutrina grega é como que anti o racionalismo ocidental, né? O que, ao meu ver, é um absurdo, porque desde o começo os gregos se diferenciavam até por ser mais filosóficos, digamos, que os ocidentais, né? São Márcio Confessor, São Gregório Nazianzo, quem mais? Não é o Eusébio de Cesareia, o outro de Cesareia, qual que é o nome dele? Bom, nós temos mais de 10 Cesareias no Oriente. Vou lembrar o nome dele aqui, tô procurando. São Basílio de Cesareia. São Basílio de Cesareia também é outro muito filosófico. E, claro, São João Damasceno, né? Então... São João Damasceno é o primeiro, isso é interessantíssimo, é o primeiro a combater simultaneamente os iconoclastas, isso será muito importante porque eu apresentarei sobre Santo Anselmo, e também é o primeiro a combater o Islã. O Islã chegou lá primeiro. E os dois são quase a mesma coisa, né? O Islã também é iconoclasta. Absolutamente iconoclasta. Apesar deles terem um meteorito lá em Meca, que todo mundo deve visitar pelo menos uma vez na vida. Pois é, este mito da questão racionalista vem principalmente por conta do nominalismo que falseia Aristóteles, né? Então, trata a lógica desvinculada do real. Se nós tomarmos todos os grandes doutores, nós vemos que isso não aparece de modo algum. Por exemplo, Santo Anselmo é extremamente lógico, mas toda a lógica dele está pautada em exemplos concretos. São Boaventura é extremamente lógico, só que extremamente simbólico. Perfeito. E místico. São João Damasceno, né? Existe uma obra muito pouco conhecida dele,
Que na verdade aquele da fé ortodoxa, que é mais conhecido, é uma parte de um livro maior. O livro chama Fonte do Conhecimento e ele é dividido em 3 partes. A primeira, capítulos filosóficos. A segunda, das heresias. E a terceira é o da fé ortodoxa. E a estrutura dela é semelhante, se não for idêntica, à das sumas escolásticas. E era um autor conhecido nas universidades. Ele é estudado. Acontece uma coisa. Qual era o currículo das universidades? Quando, no começo do século XX, diante de todo o ceticismo iluminista francês, o empirista, por outro lado, etc., todas essas filosofias modernas, as loucuras, existencialismo e por aí vai, quando pega na Sorbonne um tomista pouco conhecido à época ainda, que também era historiador, Etienne Gilson. Etienne Gilson traz uma série de estudos muito grande relacionando diversos filósofos medievais a diversas áreas do conhecimento, demonstrando com clareza que eles haviam antecipado aquilo que era dado como as grandes descobertas científicas e filosóficas do Renascimento e do Iluminismo. Então, historicamente falando, ele escreveu História da Filosofia na Idade Média, O Espírito da Filosofia Medieval, mas ele tem livros dedicados aos maiores doutores, Introdução a Santo Agostinho, tem outro sobre São Boaventura, sobre São Bernardo de Claraval, sobre Duns dos Scotus e assim por diante. A partir dali, outros estudos surgiram nesse sentido, mas ainda com certos vícios, devido à incapacidade de levantar qual era o currículo da época. Por quê? Porque nós, hoje em dia, temos uma citação, como era comum os medievais que citavam as coisas de memória. Eles citavam lá, isso aqui está na obra X de Aristóteles, qual a passagem. Então, hoje nós temos um computador, nós localizamos facilmente. Naquela época, não. Era necessário pegar o livro de Aristóteles e procurar, né? Então, as edições críticas que o Papa Leão XIII pediu para se fazer depois de Aeterni Patris sobre São Tomás de Aquino, e contemporaneamente os franciscanos fizeram de São Boaventura as edições Quarak. Estas duas grandes tentativas críticas levantaram um corpus gigantesco, passaram por inúmeros mosteiros, universidades, etc., durante muitos anos, recolhendo material, para diferenciar quais textos realmente eram destes autores e quais eram os falsos. Hoje em dia, quando alguém quer plagiar um autor, copia um trecho do texto dele e coloca no seu próprio, né, de sua própria autoria. Aquela época, assim como na antiguidade, era o inverso. Eu escrevia um texto e colocava o nome de outro. Então nós temos lá uma série de textos pseudo São Tomás, pseudo São Boaventura, pseudo Duns dos Scotus, e por aí vai. No caso de São Tomás de Aquino, existe uma publicação aqui no Brasil bizarra, o Tratado da Pedra Filosofal e de Alquimia. Tá por uma editora esotérica. Quem diria? Tratado de Alquimia e da Pedra Filosofal. Então, nós estamos diante aqui de uma série gigantesca de problemas que são de ordem crítica moderna.
o que havia à disposição dos medievais, aquilo que eles citam. Se eles estão citando autores, é porque eles tinham conhecimento deles. Ainda que episódico, por exemplo, São Tomás de Aquino, os seus últimos textos dá a entender que ele conhecia obras de Proclo. Comentários ao Timeu, comentários ao Parmênides, são alguns. Ele não conhecia diretamente Platão, mas ele conhecia os comentários neoplatônicos. Se eu não me engano, eu não lembro em que obra que eu vi isso, em algum tomista que disse, que ele dá a entender, ele cita em uma obra um comentário ao Timeu que ele mesmo ia escrever, o próprio São Tomás ia escrever, só que obviamente ele não chegou a escrever. Então ele tava planejando escrever. Antes, mas ele tinha sim essa intenção. Isso daí é levantado por diversos autores, de que São Tomás tinha a intenção de comentar o Timeu, visto que o Timeu é o ápice da teologia e metafísica platônicos. Platão atingiu ali o ápice. O Timeu é uma continuação da República e tem uma continuação ainda que é Critias, e por fim é o livro As Leis, é o último livro que sabemos cronologicamente escrito por Platão. Mas Timeu é o ápice da metafísica. São Tomás retirou, inclusive, do Timeu uma das teses mais importantes para a analogia do ser, que é a participação. Agora, como é que tanta coisa chegou ao Ocidente e durante tanto tempo nós não sabíamos disso? Primeiro por esse evento que eu mencionei de haver uma grande dificuldade em localizar aqueles trechos de textos, uma vez que estavam salpicados entre diversas bibliotecas em estados de conservação muito limitados. Então a pesquisa demandava muita gente, muito dinheiro, muito tempo. Por isso, apenas na segunda metade do século XX, alguns estudiosos já com a computação, etc., e a ordenação de bibliotecas gigantescas, como é a Biblioteca do Vaticano, ou então a da Gregoriana de Roma, foi possível constituir catálogos de obras que haviam nos mosteiros, escolas catedrais e universidades mais antigas. Universidades como Paris, Oxford, Salamanca, Coimbra, Colônia, Bolonha, estas tinham ainda um acervo que permitia um esboço do que na Idade Média era estudado. Então nós começamos a vislumbrar um pouquinho dessas problemáticas. E as novas edições que os medievais tiveram nos últimos anos também nos permitiram ter acesso a esses textos. Com a internet, hoje nós temos, por exemplo, Ópera Católica Omnia. Nós encontramos lá boa parte da patrística latina e patrística grega. Nós chamamos de patrística grega textos de diversas línguas, as quais a maior parte nós não temos acesso nenhum aqui no Brasil. Eu não sei copta nem siríaco e por aí vai, essas línguas orientais. Depois nós temos ainda archive.org, site americano da Biblioteca de Washington, que possui um acervo monumental. Lá você encontra obras completas de praticamente todos os medievais. Ah,
Detalhe. também a Post-Reformation Digital Library, a PRDL. Só procurarem aí, tem também uma biblioteca monumental de quase toda a bibliografia protestante católica até o século XVII, mais ou menos. Até o final do século XVII. Ótimo, essa eu não conheci. E mesmo no Brasil, nos últimos 10 anos, houve uma série de iniciativas para publicação em língua vernácula de textos importantes desse período. Inclusive dessas duas figuras que pretendemos tratar um pouco mais hoje, principalmente Pseudo Dionísio Areopagita, que de toda a sua obra só nos faltam as 10 cartas que possuímos dele e da hierarquia eclesiástica. Os demais textos nós já temos, que são 3 tratados. Então, Teologia Mística dos Nomes Divinos e Hierarquia Celeste. Da Hierarquia Celeste influenciou muito São Tomás de Aquino. Todos os estudos que São Tomás faz sobre os anjos possuem uma influência grande desse texto, da Hierarquia Celeste. Os Nomes Divinos, São Tomás comentou. Teologia Mística foi uma base para estudos de diversos autores medievais, muito estudado, por exemplo, por São Boaventura. Então, por que é que Seu Dionísio Areopagita teve uma importância tão grande? É porque a principal universidade era de Paris. Ora, e foi em Paris que ele teve traduções, 2 traduções, né? E foi extremamente difundido porque São Dionísio, como o primeiro bispo de Paris, era objeto de grande devoção dos franceses e, portanto, ele foi muito difundido. E o corpo dele ainda foi transferido, né, as relíquias foram transferidas para a Basílica de Montmartre. Então seriam, entre aspas, 3 Dionísios, né? Identificados como um único santo, de grande devoção. Então, com todos esses episódios, essas obras tomaram uma dimensão gigantesca e uma grande influência de discussões metodológicas. Quais? Se nós tomarmos a base do neoplatonismo, o neoplatonismo tem uma filosofia que dispõe uma série de ordens hierárquicas da realidade. Nós temos a matéria, lembrem-se da árvore de Porfírio. Nós temos os compostos, como é o caso dos seres humanos, né? Nós temos matéria e espírito. Daí nós temos as substâncias separadas. Para eles são emanações do intelecto. Esse intelecto seria aquele que São Tomás combate em contra-verroístas, que seria a inteligência una. Então, todas as inteligências se reúnem em uma única inteligência, que é o intermediário do uno para o múltiplo. Essa problemática toda, ela naturalmente não tem nada de cristã, né? Então o uno geraria emanações, ou seja, ele tiraria de si mesmo essas substâncias separadas, essas luzes, espírito, etc. E seriam aprisionadas à matéria. A tese gnóstica do maniqueísmo, do catarismo, e por aí vai. E mesmo as versões não gnósticas disso, como a própria Verroísta ou do Plotino, ainda não possuem nada de cristão. E é bom salientar isso, porque o Mário Ferreira dos Santos, ele parece dar a entender que a Trindade funciona
como numa emanação pitagórico-plotiniana, né? Aí você poderia falar mais disso, que você estudou muito mais Mário Ferreira que eu. Ele não dá a entender. Ele faz isso. Se você pegar o livro Pitágoras e o Tema do Número, ele faz isso lá. E depois ele tem Cristianismo e a Religião do Homem. Procura ser uma prova racional de todo o cristianismo. Bom, e a fé, onde fica? Essa questão ainda aparece em métodos lógicos dialéticos. Mas existe um problema. Se você pegar a Filosofia Concreta, que é a principal obra do Mário Ferreira dos Santos, o ponto arquimédico, ou seja, o início da obra, seria o argumento irrefutável. É o seguinte: algo existe. Refuta isso para mim. Diga, invente qualquer argumento aí de que isso é falso. Nada existe. Você existe. Não, eu não existo. Para quem você está dizendo isso? Então, o que você diz existe. Então, o que você diz é uma língua que implica em um ouvinte também, uma linearidade histórica e por aí vai. Não é possível refutar que algo existe. O que é este algo? Ele não pode ser o nada, uma vez que algo existe. E esse algo veio de onde? Ele não pode ter vindo do nada. Bom, ele também não pode ter dado origem a si mesmo. E assim sucessivamente. O Mário, em um dado momento, ele chega em uma entrave, uma postura que demandava dele a univocidade do ser ou a analogia do ser. O que isso quer dizer? É aqui que entra Santo Anselmo e Pseudo Dionísio Areopagita simultaneamente. Pseudo Dionísio Areopagita diria: Mário, nós não conhecemos o primeiro ser. Ele é inacessível à nossa inteligência. Dele nós só conhecemos semelhanças devido a ser a origem de tudo mais. Porém, essas semelhanças estão de tal modo distantes daquilo que ele é, que na verdade são dessemelhanças, ou seja, diferenças. De modo que Deus se revela mais pelo que é diferente dele do que pelo que é semelhante. Deus se revela mais por uma galinha que cobre os pintinhos com as asas, é uma analogia, né? Uma parábola que Jesus utiliza, do que quando aparece um anjo. Pode observar, em todas as passagens em que os anjos aparecem nas escrituras, exceção aquela em que eles aparecem na casa de Ló, em todas as demais, os anjos aparecem, a primeira coisa que acontece, a pessoa fica assustada. Porque eles transcendem qualquer realidade que nós encontramos aqui na Terra. Bom, diante disso, nós temos a chamada argumentação apofática, ou seja, que enfatiza as negações. Eu vou negar tudo aquilo que evidentemente não corresponde ao conhecimento último que eu procuro. Uma grande falsidade refutada por uma pequena verdade torna a verdade muito maior que a falsidade. É o princípio das sumas. É o princípio das sumas.
Mas se nós tomarmos Santo Anselmo de Cantuária, na sua obra Monolodium, Monolodium é uma obra muito pouco conhecida no Brasil. Eu já procurei várias vezes em sebos, em lojas, em PDFs, etc. A única tradução que eu encontrei até hoje para português no Brasil é aquela que está na biblioteca Os Pensadores, da editora Abril. E que todos sabem, não é assim a melhor edição do mundo, né? Bem longe disso, na verdade. O texto latino eu só encontrei na biblioteca Ópera Católica Omnia. Muitas traduções para o inglês. Espanhol, a edição Bach, muito difícil de se adquirir aqui no Brasil. Pelo valor, mas também porque são pouquíssimas livrarias no país todo que vendem. De modo que é quase que inacessível, por isso que muitas pessoas não conhecem. Monolodium tem uma semelhança absurda com os argumentos de Mário Ferreira dos Santos, mas é muito grande. Em seguida, se seguirmos a trilha do Monolodium, Mário Ferreira entra no Tractatus de Primo Principio, de Duns Scotus, né? Então, Tratado do Primeiro Princípio. Esse nós temos tradução feita pelo Carlos Nogueira para a editora Realizações. Edição bilíngue. Então, é um texto de extrema importância e, portanto, muito bem acessível também. Os franciscanos, de modo geral, seguirão Santo Anselmo. Por quê? Por um motivo muito simples. Santo Anselmo era agostiniano, na sua filosofia e teologia. Inclusive, no Monológium, ele pede a um bispo que revisasse a obra, para que não incorresse em erros. E ele sugere que, antes de ler Monológium, que o bispo lesse a Trindade de Santo Agostinho. A Trindade é um dos principais livros de Santo Agostinho. Junto às Confissões da Cidade de Deus, são ali os principais livros teológicos dele. Tem gente que acha que as Confissões são apenas um texto autobiográfico. Não. Um texto para formar o imaginário. É, formação do imaginário, pois é. Bom, vamos na Santo Anselmo. Monológium, né? Então, um único raciocínio, uma única palavra. Parte de uma ideia foi muito mal interpretada. Essa foi mal interpretada ao extremo, porque o capítulo 1, os capítulos são muito curtinhos. O capítulo 1 ele diz: olha, pense em qualquer coisa boa. Bom, mas essa coisa boa, ela é boa por si ou por outro, né? E se for por outro, é porque esse outro é maior, você pode sempre recuar a um maior até que você chega a uma bondade absoluta. Essa é uma das teses, uma das 5 vias de São Tomás também. Porém, este recuo das criaturas até o Criador, num dado momento tem um retorno. E toda a argumentação sólida é dada neste retorno, que é o seguinte: olha, quando nós chegamos a este dado de perfeição, seja qual for, seja pela bondade, pela justiça, qualquer propriedade, quando nós chegamos a um grau máximo, o que é este máximo, esse ápice, esse absoluto? O que isso é? Ah, é algo.
não pode ser o nada. Então ele faz toda uma argumentação. O capítulo 3 é o capítulo onde ele melhor expõe, de forma mais sintética, o argumento central de todo o livro. E o capítulo 4 até 10 são as exposições sobre o nada. A filosofia concreta é quase que uma cópia disso nas suas primeiras 30 teses. E há um trechinho interessante em que Santo Anselmo diz o seguinte, nesse prefácio que ele faz ao bispo. Ele diz que, num dado momento, quando ele fala, no capítulo 23, a respeito da Trindade, ele toma os nomes das pessoas por substância, ao modo dos gregos. Como eles possuem a mesma fé, então ele julga que isso não cai em erro, mas ele pede ao bispo que verifique, né? Ele tem essa humildade. Muito bem. Isso já havia sido resolvido em concílio ecumênico. Então foi dado que Deus possui uma única substância, 3 pessoas, hipóstase em grego. Bom, esta discussão é muito complexa e ela recai na questão da ousia, que é o ser essência de alguma coisa, da homocia, ou seja, algo que possui a mesma essência, mas não é o mesmo, que seria a distinção das pessoas. Concílio de Nicéia. Isso será aprofundado até o Concílio de Calcedônia. Então são vários concílios discutindo essas questões. Mas existe, portanto, uma grande dificuldade. Havia textos filosóficos disponíveis, mas os textos conciliares eram disponíveis. E eles eram obrigatórios em termos de estudo. Santo Anselmo é dado como o primeiro escolástico, mas o ápice da escolástica, que é nas universidades, vem 2 séculos depois dele. Século XIII, que é o auge. No século XIII, Santo Anselmo já é um dos pilares de estudo. Santo Anselmo tinha Dionísio Agita, Aristóteles, Santo Agostinho, demais pais da igreja, mas principalmente um texto que era a base de estudos para adquirir a docência através do título de doutor, que eram as sentenças de Pedro Lombardo. Cuidado para não confundir com Pedro Abelardo, são 2 figuras muito diferentes. Pedro Abelardo foi condenado em concílio ecumênico, condenado pela Inquisição. No final da vida ele se arrependeu, foi morar no mosteiro e queira Deus que tenha morrido em paz. Mas, filosoficamente e teologicamente falando, seus escritos são cheios de erros. Agora, Pedro Lombardo não. As sentenças dele foram base curricular de teologia durante muito tempo. E os comentários a essas sentenças eram a base para que alguém recebesse a permissão de ensino. Para comentar esses textos, todas essas fontes comuns estavam presentes.
nós sabemos que Santo Agostinho, assim como Santo Tomás de Aquino, tem um pensamento muito próprio. Tem gente que fala, Santo Agostinho era platônico, Santo Agostinho nunca leu um diálogo platônico. Na Cidade de Deus, Santo Agostinho faz duras críticas a Platão. Santo Agostinho foi neoplatônico, isso ele foi. E foi neoplatônico e foi cético, né, da academia. Depois ele utiliza o próprio ceticismo para refutar algumas coisas do neoplatonismo. Nas Confissões ele usa isso, principalmente no livro 11 sobre o tempo. Mas depois ele próprio ataca o ceticismo em contra-acadêmicos, um diálogo filosófico. Eu gostaria de fazer uma citação aqui do Padre Calderon sobre o que é no neoplatonismo. Uma citação pequena, mas eu acho interessante. Sim. O neoplatonismo cristão é neo porque encontra o labor de desenvolver filosoficamente a noção de criação. Por um lado, a essência do homem é necessária, enquanto ele é homem. Mas por outro, a essência do homem, no caso, a existência de sua essência, não é necessária, porque ela depende da criação. E como que se resolve isso? E é aí que vai surgir o neoplatonismo, né? Como a maneira de sintetizar essa necessidade da essência com a contingência da criação. Perfeita colocação, isso é dado. Existe aquela coleção com traduções horríveis da Paulus, da Patrística. O volume de São Gregório de Nissa tem um texto sobre a criação do homem. E um dos volumes de São João Crisóstomo tem da incompreensibilidade de Deus. Textos nitidamente neoplatônicos, né? Então, essa perspectiva é muito concreta. E esses textos, por exemplo, de Pseudo Dionísio Areopagita, da hierarquia celeste, ele está tentando demonstrar racionalmente quem são os anjos e por que eles possuem uma hierarquia. Inclusive o termo hierarquia pela primeira vez foi utilizado por Pseudo Dionísio Areopagita, Hierosarquia, ou seja, um princípio divino. Estas discussões todas, a partir de pilares tão simples, derivam em múltiplas discussões que muitas vezes perdem seu sentido próprio. Então, Santo Anselmo, que diz neste prefácio ao bispo, olha, eu não gostaria que esse texto fosse multiplicado, mas sem que eu fosse consultado, ele foi copiado e distribuído para diversas pessoas até além do mosteiro. Então, é um texto pequeno, ele foi rapidamente copiado e distribuído. Isso ocorreu com muitas obras de diversos filósofos naquela altura. Uma Suma Teológica não dava para ser copiada rapidamente, distribuída, né? Mas um texto como o Monológio era possível, que era um texto de cerca de 100 páginas. Para aquela época, um grande copista fazia isso em meses, né? E a gente reclama hoje em dia, fala que é difícil estudar, né? Você pega um Kindle, Kobo, sei lá o que, qualquer coisa desse tipo, na tela de um computador, no celular, você lê o livro que quiser, desde que você não tenha miopia como eu. Mas o fato é que os medievais só tinham à disposição a memória. Eles iam até uma biblioteca, liam um texto, memorizavam aquilo e passavam o resto da vida sem ter a consulta aquele texto novamente. Isso nos leva a um problema muito grande. Não de falta de memória. Esse pessoal não tinha falta de memória. O problema que se dá é aquele dos pseudo, né? Pseudo, é às vezes atribuir uma obra a outro autor. E como a autoridade dentro da dimensão religiosa é algo de extrema importância,
Por exemplo, eu não quero saber se o Papa X, peguemos, por exemplo, Júlio II, que era um soldado e andava de armadura dentro do palácio do Vaticano e na Basílica de São Pedro. Se ele escreveu algum texto dogmático, não importa se ele não sabia nada de teologia. Por autoridade de fé, nós dizemos que é o Espírito Santo que inspirou e é, portanto, parte do magistério. Agora, para uma pessoa sem fé, é preciso toda uma demonstração racional. E quando os textos árabes, muçulmanos, né, mais propriamente ditos, e principalmente os judaicos, entram na Europa e muitos cristãos dão adesão a esses textos e começam a pipocar as mais diversas heresias. Muitas vezes hoje em dia tem um pessoal aí que faz uma idealização da Idade Média. Porque na Idade Média a igreja estava à frente de tudo e as pessoas tinham fé e havia um grande número de santos. Havia um grande número de santos porque era necessário combater um grande número de heresias. A Idade Média não perde em nada para os nossos tempos em termos de heresia. Todos os problemas que nós temos hoje, em verdade, são reflexos daqueles que vêm daquela época. Vejam, por exemplo, o número gigantesco de concílios ecumênicos para condenação de erros e concílios regionais. Quanto tempo nós não temos um concílio regional? Então, essas características todas permitem observar como que a obra de um autor, como Pseudo-Dionísio Areopagita, tem uma influência gigantesca. Porque ela terá diversas leituras. A mais famosa é a apofática, ou seja, a linha de raciocínio pela negação, aquela que eu expus anteriormente. Então, de Deus, nós não temos nenhuma intuição, nós não temos nenhum conhecimento imediato, nem sensível, nem racional. Portanto, para chegarmos até Ele, nós precisamos caminhar pelas criaturas. Agora, pelas semelhanças, nós chegamos a algumas propriedades dele. Como Santo Anselmo diz, eu vejo que algo é bom, mas existe algo melhor e outro melhor ainda, e assim por diante, até que eu chego no sumo bem. Mas isso Santo Anselmo cita, dá o exemplo assim, pensem num cavalo. Um cavalo é bom quando ele é forte e veloz. Mas se eu pego um cavalo muito forte e veloz e coloco na mão de um ladrão, ele passa a ser mau. Não porque ele é mau em si, não é a essência dele que é mau, mas o uso se torna mau. Isso baseado em Santo Agostinho, que diz que não existe o mal em si. O mal, pelo livre-arbítrio, é a utilização indevida de um bem. Aí está uma das propriedades que é negada, né? Via apofática. Mas ele também tem a catofática. E seria a via afirmativa. E é interessante, em muitos momentos ele cruza as duas. Quem consegue levar esse raciocínio de cruzamento das duas linhas ao ápice São Boaventura, em Itinerário da Mente para Deus, em que ele usa simultaneamente as duas coisas nas criaturas, no homem e no próprio Deus. São Tomás de Aquino, com as suas questões disputadas, também desenvolveu um método muito eficiente, através do set contra, de utilizar
afirmação e negação. Posso falar? Outros autores Não, pode continuar. também utilizaram disso, mas não chegaram à altura de São Boaventura e São Tomás. Pode falar. Ok. Eu quero fazer um pouco uma espécie de aparato histórico sobre onde vai levar o catafatismo absoluto, digamos, e o apofatismo absoluto, para enfim chegar numa exposição que eu quero fazer de São Tomás, tudo bem? Sim, vamos lá. Bem, o apofatismo, ele parece que é o método teológico mais antigo que existe. Parece que é comum a todas as religiões orientais, e desde os primeiros filósofos há algo de apofatismo. Os neoplatônicos, o apofatismo deles chega a tal modo que eles negam de Deus o ser, porque ora, se Deus é causa do ser, não pode ser ele mesmo ser, né? Exato. Só que isso beira o agnosticismo. É o hiperurânio, né? Isso. E vai voltar isso com o Maimônides, que é um filósofo judaico do século XII, se eu não me engano. É um rabi. E a doutrina dele é a do equivocismo. Que, lembra-se, né? Desde Aristóteles nós temos os 3 tipos principais de antipredicamento, né? Analogia, a univocidade e equivocidade. A univocidade... Essas categorias. Isso. A univocidade é quando todos os nomes se predicam da mesma forma aos que são recebidos nessa predicação, né? Então, homem se predica igualmente todos os homens. Eu e o Samuel se predica da mesma forma a hombridade de nós, né? A humanidade. Mas existe a equivocidade, que é quando um nome se predica totalmente diferente de algum dos que recebem esse nome. Como, por exemplo, o cão, que se predica tanto do cachorro como da constelação. E são 2 coisas, obviamente, totalmente diferentes. Não existe nada em comum. E o justo meio, e não o meio termo, o justo meio entre os dois é a analogia, que é uma posição prudencial, né, que Santo Tomás encontra seu ápice, né. O univocismo, a expressão absoluta dele, né, o exagero do univocismo vai levar ao panteísmo, né? Então, enquanto o equivocismo leva ao agnosticismo ou a panenteísmos, mais ou menos irracionalistas, como os gnósticos e neoplatônicos, o univocismo vai levar ao panteísmo racionalista, né? Quem estuda isso muito é o Orlando Fedeli. Antropoteísmo? Isso. Na verdade, num capítulo da nova edição do Antropoteísmo, aquela da Flos Carmelli, que não foi escrito pelo Orlando Fedeli, mas é uma transcrição que, se não me engano, a doutora Laura, né, fez de uma aula dele. Aquela do curto-circuito, sabe? Ela fala mais ou menos disso, da analogia, da equivocidade e da univocidade. Mas ele comete um erro ali, que ele fala que a analogia certa é de atribuição. Eu não concordo com ele. Enfim. E Santo Tomás, como que então Santo Tomás chega a conduzir essa síntese entre a afirmação de algo positivo, quiditativo, essencial de Deus, que seria a posição catafática, e a negação, que não afirma nada de Deus, senão que nega. Ele vai chegar por meio da analogia, que tem alguns graus. O grau de afirmação, de negação, sublimação e relação. Então, na Suma Teológica, nós vemos a seguinte estrutura. A segunda questão, a segunda e a terceira questão da Suma Teológica vão ser para mostrar que Deus existe. Então, afirma, há uma causa. Esse é o primeiro degrau da analogia, a afirmação, há uma causa.
qual que são as próximas questões da Suma Teológica? Ele vai partir para falar que Deus é simples, ou seja, não é composto, para falar que Deus é infinito, ou seja, não finito, né? E o que ele está fazendo aí? Ele está falando da negação, ou seja, ele partiu de há uma causa para ser incausado. Quais são os próximos capítulos? Ele vai desdobrar a quarta via para a prova de Deus. Qual que é a quarta via? É aquela dos graus, não é? E depois dele provar, né, que Deus não é composto, que Deus não é finito, ele vai afirmar que Deus é sumo bem, que ele é a própria verdade, etc. E o que ele está fazendo aí? Ele está fazendo a sublimação. Está falando que Deus é super causa. Então vamos lá, novamente. Há uma causa, é incausado e agora super causa. E por fim, depois, o que São Tomás vai fazer na Suma Teológica? Depois, todo o resto da Suma Teológica, ele vai falar dos entes criados, né? Falar dos anjos, dos homens, dos dias da criação, da moral, da lei, da igreja. O que é isso? Ele chegou na relação. Que a relação propriamente só existe das criaturas ao Criador. Ou seja, parte do ente. Então veja só que beleza que é a Suma Teológica. Parte a uma causa, chega no incausado, supercausa e causante, por meio da visão das criaturas. Essa é a beleza de São Tomás. Mas há uma diferença nisso com Mário Ferreira dos Santos, e acredita, aí você pode me corrigir depois, se quiser fazer uma anotação para falar disso, com o próprio Santo Anselmo. Porque a Suma Teológica, ela é ela mesma um ápice das obras de São Tomás. Ela mesma, como o próprio nome diz, uma obra de teologia. E nas ordens das disciplinas, a teologia é a última das ciências, né? Isso quer dizer que antes de você chegar na Suma Teológica, você tem um árduo caminho a percorrer. E então, ao contrário de Mário Ferreira dos Santos, ele não começa a filosofia falando que Deus existe. Não, a filosofia não começa assim. A filosofia vai começar na lógica, né? Muito antes de saber que Deus existe ou não. Depois passa para a física, e na física já temos alguma ideia de que existe um motor imóvel, né? Porque a física é a ciência da moção. E por fim chegamos à metafísica, que na física sim descobrimos de fato a existência de Deus. Para no final chegar nesse domo que é a teologia, né? Se quiser falar agora um pouco, Samuel. Isso. Existe uma obra do Mário Ferreira dos Santos chamada O Uno e o Múltiplo em Platão, Comentários ao Parmênides. Muito bem. Essa obra, ela tem um trecho de crítica duríssima a São Tomás de Aquino. Porque São Tomás seria aristotélico, o Mário Ferreira dos Santos era absolutamente anti-aristotélico. Porque Aristóteles teria corrompido a filosofia de Pitágoras. Bom, mas você falava da causa. Existe um trecho muito interessante do Monológio em que Santo Anselmo comenta sobre duas causas. Ele diz: ora, uma vez demonstrado que há este primeiro ser incausado e que as coisas não podem ser causa de si mesmas, porque senão seriam incausados múltiplos, isso é impossível, é necessário demonstrar se elas foram criadas como nós observamos hoje, né, na realidade, que toda coisa é criada a partir de outra. Não é propriamente criação, é geração. Ou causa, causalidade. Não existe uma causa material. Ora, mas se eu digo que as primeiras criaturas foram criaturas com causa material, essa causa material veio de onde? Dar-se-iam duas maneiras. Ou a causa material é o nada, ou a causa material é Deus, né?
Se fosse Deus, seriam emanações. Aí cairíamos no neoplatonismo. Mas existe a causa eficiente. E a causa eficiente absoluta de um ser absoluto, todo-poderoso, poderia gerar do nada. A argumentação é muito mais sofisticada do que essa que eu fiz. Eu fiz aqui um breve resumo. Mas este salto que Santo Anselmo dá, São Tomás chega a criticá-lo, não no sentido de que negasse absolutamente, mas justamente de dizer que é um salto muito ousado. Bom, o próprio Santo Anselmo disse que essa obra não deveria ser divulgada, né? Porque ela não tinha, assim, digamos, um desenvolvimento amplo. Ela era apenas uma série de anotações que ele havia feito a pedido dos monges que conviviam com ele. Uma coisa dessa, que teve uma continuação chamada Proslódio, que foram respostas, e Santo Anselmo deu uma crítica feita por Gaulírio. Proslódio começa com uma grande oração. Então, historicamente, já tomaram a oração como um argumento. E o Proslódio, ele tem, propriamente, como ele parte de uma oração, ele já tem uma comunicação com Deus. Então, dão a entender que esse suposto argumento ontológico seria a ideia de já partir diretamente de Deus. Deus é a primeira coisa que conhecemos, depois a partir dele a gente explica o resto. Não é isso. E no caso da filosofia do Mário Ferreira dos Santos, também não é exatamente isso, né? Ele parte de algo. Algo existe, ele ainda não disse o que. Por quê? Ele vai usar essa tese do nada. Ele vai demonstrar que é impossível o nada. Pegamos o contexto. Mário Ferreira saiu na década de 50, ápice do existencialismo. Inclusive há trechos de filosofia concreta em que ele bate de frente com Heidegger. E Heidegger escreve O Ser e o Tempo. Sartre comenta O Ser e o Tempo com o ser e o nada. Tá mais pra nada mesmo. Então, essa coisa sistemática com o nada leva o Mário a uma série de comentários a esse ponto, né? O algo. Existe algo. Em Métodos Lógicos e Dialéticos, são 3 volumes. Volume 2, de modo particular, tem uma demonstração mais aprimorada sobre a existência dele, em que ele visa justamente chegar a este ponto de que toda negação de que algo existe cai em aporia. Toda. E ele fará inúmeras refutações, tomando todo tipo de filosofia ateia que você puder imaginar, e mais algumas. De um texto de Santo Anselmo que ele não pretendia ser publicado, de uma série de obras de um autor desconhecido, nós temos discussões que
até hoje pululam aí, né? Esta é uma simples demonstração de como a famosa querela dos universais, no fundo, tem alguns pressupostos metodológicos que poderiam ter uma somatória, uma síntese muito bem elaborada, e isso foi feito por alguns autores, como são o caso de São Tomás de Aquino e São Boaventura. São Boaventura no Brasil ainda é pouco conhecido. Luiz Alberto de Boni foi talvez o maior expositor do pensamento de São Boaventura no Brasil. Publicou algumas coisas de São Boaventura. Uma obra que é gigantesca, uma coisa assim. A gente custa até carregar um livro enorme. E lá estão várias obras de São Boaventura, bilíngues, com notas e uma belíssima introdução. E agora, aí, nos últimos 3 anos, também saíram algumas obras importantíssimas. Na Idade Média era comum a concepção de que filosofia e teologia não se separam, né? A não ser a partir do século XIII, alguns indivíduos começam a se posicionar com a separação absoluta, que já era uma consequência ali do Pedro Abelard, que fazia já uma distinção também, dizia que a lógica poderia demonstrar coisas contraditórias na Na teologia. verdade, Não é sei. mais antigo ainda. Agora, me perdoa, não vou saber se é exatamente do Avicena ou do Averroes. Que algum desses dizia que havia duas verdades. Uma de fé e outra de razão. E as duas podem ser contraditórias. Né? Na verdade é o seguinte, todo esse pessoal da falsafa que chegou ao Ocidente, eles pertencem a uma linha filosófica dentro do pensamento islâmico chamado sufismo. E o sufismo, Caraca, ele disso eu é não o sabia. esoterismo do Islã. Então, são hereges. Muitos deles foram condenados pelos muçulmanos, como se fosse a Inquisição muçulmana, digamos assim. Al-Ghazali, por exemplo, e Avicena foram condenados. Daí nós chegamos a uma problemática. Pô, mas esse pessoal não é aceito nem pelo próprio Islã. Como que eles foram parar na igreja? Né? E bom, o Pedro Abelard está lá no século XII. Guilherme de Ockham está no século XIV. Houve ainda um tempo de fôlego, né? Nesse intervalo estava aí esses dois grandes nomes que eu citei, São Boaventura e São Tomás de Aquino. São Boaventura tem uma obra pequenininha chamada Redução de Todas as Ciências à Teologia. Essa obra tem uma importância gigantesca, porque ele demonstra que todas as ciências têm valor, tudo. Mas todo esse valor possui uma finalidade. A finalidade última de tudo aquilo que o ser humano faz deve ser Deus. Então está tudo reduzido à teologia. De certo modo, São Tomás diz algo semelhante. Não é o mesmo, mas ele diz algo semelhante. Que fé e razão não se contradizem, mas que a filosofia é uma serva da teologia. No comentário à física que São Tomás faz, não vou me lembrar em que livro nem que tratado, ele diz, né, ora, cada ciência tem seu sujeito, né? E seus sujeitos são coisas reais. Mas as coisas Isso. reais em si mesmas têm por finalidade a Deus. Logo, cada ciência tem por finalidade a teologia, né? Exato. E aqui nós entramos num aspecto muito interessante, e é o seguinte, é uma frase que eu utilizarei agora, que está na autobiografia do Chesterton. Ele diz o seguinte: para mim, o meu fim é o meu princípio.
né? Ou seja, se a minha finalidade é chegar até Deus, tudo que eu faço deve começar por Deus. É uma prática comum, como eu citei do prosódio de Santo Anselmo, as grandes obras medievais começarem com uma oração, uma dedicatória a Deus, à Santíssima Virgem, etc. Então nós começamos a compreender algumas características dessas grandes discussões quando a coisa começa a se dissociar desses princípios fundados na fé. Por exemplo, no século XIII, nós vemos as grandes disputas políticas movidas pelas figuras de Henrique II, do Sacro Império Romano Germânico, e Filipe IV, conhecido como Belo, da França, que aprisionou o Papa em Avignon. A partir dali, a coisa fica muito feia, porque vários tratados políticos visam a separação do Estado e a Igreja. Mas uma separação não no sentido de que nós vemos, por exemplo, na Unam Sanctam, né? De monarquia do Dante, né? O Dante Alighieri, ele escreve De Monarchia, que é um dos primeiros tratados nesse sentido, que visa um reinado mundial dissociado da subordinação à fé. Um reinado do anticristo. Esse é um dos primeiros textos. O texto ápice dá-se no século XV por Marcílio de Pádua. Existe um estudo muito bem feito aqui no Brasil por José Pedro Galvão de Souza, que foi tomista, né, da área do direito. É uma tese em que ele estuda a obra Defensor Pacis, do Marcílio de Pádua, e demonstra ali essa raiz de todos os erros aberrantes dos totalitarismos que nós temos do século XVI em diante, quando surge o Estado moderno. Ora, mesmo nos sistemas de padroado, como nós tivemos no Brasil durante o Império, veja só, a religião católica era a única permitida. Só que tinha maçonaria, tinha protestantismo lá no sul e tinha religiões afro, etc, né? E isso tudo era permitido, assim, com a maior naturalidade. Existe uma página no Instagram chamada Brasil Imperial. Existem algumas postagens muito interessantes do ponto de vista histórico. Outro dia, eles colocaram lá um túmulo em um cemitério antigo do Rio de Janeiro, que é o túmulo de um maçom. Existe uma deusa grega convidando a pessoa a entrar. Tem uma pequena cruzinha na gradezinha, que seria a porta dele. Em volta, uma série de hieróglifos. O túmulo é uma pirâmide. Então, assim, toda a simbologia, com exceção dessa pequena cruz, é pagã. O trono de Dom Pedro I e o trono de Dom Pedro II eram cheios de coisa pagã. Dom Pedro II visitou o Egito 2 vezes, comprou 2 múmias lá que queimaram com o Museu Nacional. Esse tipo Ufa! de coisa. O fechamento dos seminários, a prisão dos bispos, né? Não pode falar. E dizer alguma coisa, Paulo? Não, eu só tava rindo das múmias queimando. São coisas assim, né? Loucuras, né? Outro dia eles colocaram lá, o Dom Pedro II tinha uma obsessão, assim, um passatempo dele, né? Um hobby,
de estudar línguas. Durante a Guerra do Paraguai, ele conversava em Guarani, que é uma das línguas oficiais do Paraguai. Ele conversava em Guarani com os prisioneiros de guerra. E ele também falava tupi, isso para falar de línguas indígenas, né? Mas ele falava árabe, hebraico, grego clássico, latim. Grego clássico e latim eram comuns nas escolas da época, né? Francês, inglês, alemão, italiano. O homem era de uma inteligência fora do normal. Mas por que ele estudava essas coisas, né? Ele traduziu o Inferno do Dante Alighieri, porque ele não traduziu o Paraíso. Ele traduziu poemas hebraicos que não são os salmos da Bíblia, né? Ele traduziu poemas hebraicos para o italiano. Por que traduziu para o italiano, não para o português? Então, existe uma série de coisas assim estranhas. Então, esses contrastes todos, eles possuem uma raiz medieval. E esta raiz, ela está justamente nesses pontos dissociativos. Agora, tem um trecho muito interessante em Dos Nomes Divinos, em que seu Dionísio Areopagita, para defender o apofatismo, ele diz o seguinte: olha, nós não temos nenhuma ideia de Deus. Grego, vamos voltar ao grego. Fantasma. Ícon. Ele utiliza este termo, ícon, ou seja, ícone, né? Imagem, reprodução. Nós fazemos um permita-me que o termo São Tomás, entes rationis, seria isso? Ente de razão? Seria um ente de razão, né? Então, tudo que nós pensamos de Deus, nós pensamos dentro dos limites da nossa razão. E aqui entra São João Damasceno, né, contra os iconoclastas. Por quê? Querer destruir as imagens, né, porque as imagens são alvo de idolatria. É, como eu vou adorar a Deus se qualquer pensamento que eu tenho a respeito dele é em si uma imagem? Tudo que nós pensamos são imagens de alguma coisa. Esse é um dos argumentos mais fortes, inclusive, do livro dele, que poucas pessoas entendem. Se nós tomarmos, por exemplo, existe um texto que está no final da missa tradicional e que poucas pessoas entendem o porquê ele está lá. Em princípio erat verbum, verbo erat Deum, verbo erat Deum. Conhecido como o proêmio do Evangelho de São João, o primeiro capítulo do Evangelho de São João. E o Evangelho de São João é comentado por Santo Agostinho. E Santo Agostinho, ao comentar isto, ele menciona algo que depois São Tomás de Aquino comenta também na sua questão número 4 das questões disputadas sobre a verdade, a questão sobre o verbo. E a ideia, bom, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio era o verbo. Então, no princípio, já se era, é porque São João está falando de algo anterior a ele. Então, não é porque existe um passado para Deus. No princípio era o verbo. Verbo, palavra, mas também no sentido próprio, tanto do grego quanto do latim, é o ser, no infinitivo, né? Então, nós possuímos aqui uma característica muito importante. Não é levada em conta muitas vezes. E por ele todas as coisas foram feitas. Opa, Santo Anselmo toca nisso, lá no monológio.
Por quê? Porque assim como o artífice, antes de produzir alguma coisa, ele já tem aquilo em mente, Deus, antes da criação, já tinha uma imagem da criação, um logos da criação, ou seja, uma razão dela. Este ponto é vital, muito pouco estudado. Infelizmente, é uma coisa que as pessoas pensam o seguinte: olha, filosofia para Santo Tomás de Aquino, por exemplo, são os comentários que ele faz a Aristóteles. Né? Porque ali é filosofia no sentido pleno, né? Não tem nada de teologia. O restante ele está falando de teologia. Como eu dizia, essa distinção teologia-filosofia não é necessária naquele período. Então, Santo Agostinho ali faz uma demonstração mais profunda da criação do que nos comentários ao Gênesis. Ele faz três, por sinal. Ele tem 3 livros de comentário ao Gênesis e ainda comenta o Gênesis no livro 10 das Confissões e comenta o Gênesis na Cidade de Deus. Então, Santo Agostinho comenta várias vezes a criação e nenhuma delas ele consegue aprofundar tanto quanto no início. Comentários ao Evangelho de São João. Devido a esse ponto. Que é um ponto vital. E se nós pensarmos nesse sentido, isso aqui é a resposta cabal do problema dos universais. Por que a postura de São Tomás com a analogia é tão eficiente? Por causa disso. Adequatio mens et rem. Então, ele nota que o que é real, ao adequar-se ao que eu penso a respeito disso, tem um nexo, um vínculo ali que é a linguagem, são os universais, pronto. E isso é análogo, né? Porque naturalmente, se eu pensar em qualquer coisa da realidade, uma mosca que voa, eu não conheço tudo sobre ela. Então, Santo Tomás vai além. Seu Dionísio Areopagita, que está falando de Deus, dos anjos, né? Não, Santo Tomás fala da coisa real mesmo. Nós não conhecemos em absoluto nada, no sentido pleno, né? Mas nós conhecemos algo. Algo a respeito daquilo. Analogicamente, nós conhecemos algo que ditativo de todas as coisas, mas não conhecemos todas as coisas em tudo que elas são. Exato. Conhecimento analógico. Agora, se me permite, Samuel, eu quero fazer uma exposição da exposição que Padre Calderon faz no Elo Ordem Sobrenatural da evolução doutrinal de Santo Tomás, para eu poder comentar brevemente sobre essa questão dos universais, né, em como Santo Tomás resolve toda essa questão tão complexa. Bem, melhor resolução, por sinal. Sim. Você está me ouvindo bem? Sim. Ok. Bom, o pensamento do homem é discursivo, né? Ou seja, se dá no tempo. Parte das premissas a conclusões. E mesmo São Tomás, mesmo ele sendo angélico, ele não tem um intelecto angélico. Mesmo São Tomás, ele, ao tempo de sua vida, foi melhorando. Não exatamente nas doutrinas em que ele defende, porque ele sempre defendeu, no principal, as mesmas doutrinas. Embora em algumas coisas ou outras ele tenha mudado. Mas no principal ele sempre defendeu o mesmo. Só que ele muda, ele faz esse câmbio
na explicação que dá a elas, justamente na demonstração que dá a elas, no movimento da razão. E bem, Santo Tomás, desde o começo, sempre teve em mente a distinção entre essência e ser. Que a distinção entre essência e ser, real entre essência e ser, é o que é digamos, a diferença específica do tomismo. Né? Não há nenhuma outra doutrina que diga que a distinção entre essência e existência é de razão, mas que a distinção entre essência e ser é real. Nenhuma outra. Só fazer um pequeno adendo. Na edição de O Ser e a Essência, de Etienne Gilson, lançada há pouco tempo aqui no Brasil, existe nela um anexo. Foi um artigo filológico que o Etienne Gilson fez sobre o termo ente, que no latim clássico não existia. Corresponde ao nosso sendo, né? E ele demonstra o desenvolvimento disso no tempo. Ele mostra como Santo Tomás foi quem se apropriou do termo em larga escala e colocou isso nas suas obras e difundiu isso. E depois passa a ser um termo utilizado até pelos mais antitomistas, né? Não há como fugir dele mais. Sim, perfeito. É maravilhoso o latim nisso, inclusive, porque veja bem, o verbo ser é esse, né? E essência é como o nominativo do verbo ser, né? Essentia, esse essentia. Ens é o particípio presente do verbo ser. É como fluente tá para fluir. Eu acredito que não tem uma tradução perfeita, né, pro português. Mas o ente tá pro ser como fluente tá para fluir, né? E o ser, né, propriamente seria o ato de ser. Enfim, continuando. A primeira influência de Santo Tomás foi a de Boécio, principalmente das suas setenárias, né, do seu Hebdomadibus, né? Que esse nome, inclusive, é como que um jogo de linguagem que ele meio que faz referência a Plotino, né, das Enéadas, das nonárias, né, algo assim, novenárias, acho que seria melhor. E aí os Hebdomadibus seria setenárias, né? Enfim, Boécio cita nesse Hebdomadibus a distinção entre o que é e o do que é. Ex quo e a quo, se eu não me engano, né? Onde do que é seria a existência e o que é seria a substância. Mas acontece que Boécio, no Hebdomadibus, diz que, abre aspas, só o que é pode participar, e o ser não pode participar de modo algum. Por mais que ele fale de ser aqui, no latim esse, ele está dizendo que o ser não pode participar de modo algum da essência divina, mas só o que é, ou seja, a substância, pode participar. Isso quer dizer, fazendo uma interpretação chamada insenso diviso, que é ao contrário da insenso compósito, né, que existem duas interpretações. A insenso compósito procura a interpretação no contexto. A insenso diviso procura a interpretação segundo o que o intérprete crê que é a verdade, né? Então, essa interpretação em senso diviso, nós podemos perceber que esse ser aqui não é o mesmo ser de São Tomás, por mais que o termo seja o mesmo, mas é a existência, né? É o existere. Porque em Santo Tomás, de fato, a existência não pode participar, mas o ser participa. Na verdade, é o ser o que participa propriamente de Deus. A essência participa só secundariamente, né? E Cornélio Fabro vai dizer exatamente isso aqui que o Calderon diz. Na verdade, Calderon cita em larga escala Cornélio Fabro.
Depois, a segunda grande influência de Santo Tomás, na sua fase jovem, por que ele tem essas duas influências, né? Por que ele toma Avicena e Boécio? Não é porque ele é boéciano, não é porque ele é aviceniano. Ele é tomista, ele é tomasiano, ele é próprio. Mas, porque ele estava dentro de uma academia, porque ele estava dentro de uma escola, ele precisava usar de alguma autoridade antiga para mostrar a sua novidade, né? E por isso ele usa essas outras doutrinas. E Avicena, por outro lado, também fala da essência e da existência, mas com um problema. Ele fala que a existência é um acidente da essência, né? Então, quando Santo Tomás, em grande parte de suas obras, até a Suma contra os Gentios, ou seja, uma das principais, né, que são 3 principais dele, que é o Doente da Essência, que é as sentenças, comentário às sentenças de Pedro Lombardo, e o De Veritate, ele tá, antes de tudo, explicando por meio desses autores. Não que ele errasse na doutrina, mas que ele como que titubeasse na explicação. Porque ele tá querendo se fazer aproveitável para uma academia que tem muito medo de novidade, né? Tanto que ele foi condenado em 1277, né? Postumamente. Isso. Bem, acontece que na Suma contra os Gentios, no De Potentia Dei, e principalmente na Suma Teológica, ele atinge o ápice da sua doutrina quanto à essência ser. Ele assume uma linguagem não só aristotélica, mas também platônica, razão porque Fabro diz que Santo Tomás não é aristotélico tomista, mas platônico tomista, algo exageradamente da parte do Fabro, né? Mas ele assume totalmente a participação, mas principalmente ele assume de forma clara os termos e a distinção entre essência e ser e essência e existência. E nunca mais volta a confundir e nem a citar Avicena como autoridade contra isso. Na verdade, o Fabro ele faz até uma pesquisa, o Fabro não, o Calderon, faz até uma pesquisa quanto a isso, em que ele vê que em toda a Suma Teológica, ou seja, em 4.000 páginas, ele cita Avicena só 32 vezes. E só em 3 delas ele cita como de fato a autoridade que corrobora a algo dele. Das outras 29 são o sed contra, né? São argumentos contrários. E mais, na Suma Teológica, ou melhor, no Doente de Essência, que é um opúsculo pequeno de 90 páginas, Santo Tomás cita Avicena 22 vezes. E como autoridade de fato, né? E aí já se vê que Santo Tomás ganhou autonomia, né? E bem, e que conclusão Santo Tomás chega na Suma Teológica quanto ao problema dos universais? Não tem, propriamente falando, nenhuma questão que trata disso propriamente. Mas ele trata disso na questão 18 e na questão 15. Na questão 18, ele fala se Deus tem vida. E na questão 15, ele trata das ideias em Deus. E veja só que maravilha de resolução ele dá. Ora, Santo Tomás descobriu que as coisas são compostas de ser e essência. A essência é causa formal. Mas Deus é causa de todas as coisas. Seria Deus também causa formal? Diz Santo Tomás. Deus seria causa formal, mas principalmente como causa exemplar. Ou seja, a humanidade em nós é participada, mas em Deus, a atualidade que constitui a humanidade se dá em nível máximo, né? Como um exemplo, as cores, as demais cores
são participações limitadas da luz branca, que é todas as cores. Assim também, todas as essências são participações limitadas da essência perfeitíssima que é Deus, que possui todas as atualidades. Né? Então Deus é causa exemplar, ou seja, ele é o exemplo máximo, o nível máximo, o superlativo de todas as coisas. E essa é a resolução perfeita da, da doutrina dos universais de São Tomás. Né? Que o intelecto agente em nós é uma participação do intelecto divino, onde, por meio da abstração, nós temos algo daquele universal perfeito que se confunde na simplicidade divina. Né? Mas tem mais que isso. Nós, ao contrário do que queria um Russell, nós não temos só essências, né? Nós não temos aquela ideologia pura do Russell. Né? Nós aprendemos também o ser. E aí que entra a questão 18, se não me engano. 18 ou 17, perdão, a minha memória um pouco ruim. Em que Santo Tomás fala que o ser das coisas estão em Deus como sua vida. Né? Que Santo Tomás discute se Deus tem vida. E Deus é o maximamente vivente. Porque o ser de todas as coisas é em Santo Tomás a vida. É em Santo Tomás, é em Deus, a vida máxima do próprio ser. Né? Deus é o próprio ser subsistente. As outras coisas são ser sim, mas não ser em si mesmo. São ser por participação. E é essa a resolução perfeita dos universais. Eu imagino que eu deva ter feito algum jus à doutrina de Santo Tomás. Bom, até onde eu tenho domínio, é isso mesmo. Agora, as nuances do latim também permitem, para nós aqui de língua portuguesa, que aprendemos latim à distância, por esforços próprios, né? Existem algumas preposições que regem acusativo e ablativo e, sendo a mesma preposição, podem assumir significados muito distintos. Né? Ex, de e per, por exemplo. Traduções possíveis para o português seria de e por. E no monológio, Santo Anselmo faz uma pequena discussão a respeito disso. Criaturas são criadas de Deus e por Deus. No nosso português aqui, a ideia de Deus é como se fizessem parte dele, né? Mas é o ex, né? Então, ou seja, vai para fora, né? Extra, né? Não é que está tirando dele. É uma projeção. Né? Processão seria o termo mais usual. Então, não é uma emanação. E essas características realmente são de muito difícil tradução. Isso aí é uma aventura. Né? Principalmente quando nós temos uma diversidade tão grande de usos ali na época da querela dos universais. Né? Às vezes os indivíduos estão dizendo a mesma coisa, só que usam um vocabulário diferente, ou usam o mesmo vocabulário e dizem coisas diferentes. Que os estudos do órgão de Platão são extremamente importantes e pouco estudados no Brasil, infelizmente. Então, categorias, lá no comecinho, né? O mais usual aqui no Brasil é falarmos em o que é equívoco,
análogo e unívoco, como você demonstrou, né? Mas no uso comum da gramática, né, da língua portuguesa, nós utilizamos outros termos. Nós costumamos usar sinônimo, parônimo, antônimo, né, ou seja, raiz grega propriamente dita. E aí nós temos alguns probleminhas. Por exemplo, sinônimos. É o maior deles. Muitas expressões desses exemplos que eu dei, eles geram sinônimos e confusões enormes. E eu acho que com a obra de Pseu Dionísio Areopagita, como eu fiz algumas exposições, dá para notar essa questão toda da teologia negativa, né? É uma enfatização justamente desse ponto. Que por mais que nós tentemos aperfeiçoar a nossa língua, e a linguagem, as expressões, etc., nós não conseguimos atingir a descrição perfeita de nada. E devido a isso, nós chegamos à conclusão que São Tomás de Aquino traz com muita clareza em De Criaturas Espirituais. Ele compara os anjos e os seres humanos, demonstra que nós temos inteligência, razão. Os anjos possuem intuição. E essa é uma distinção muito importante daquilo que você mencionou do Husserl. Nós não conhecemos as coisas diretamente por intuição. Intusire, vai diretamente a nós. Então, São Tomás toma de Aristóteles a ideia de que os sentidos captam, passamos para os sentidos internos, então a razão formula finalmente os conceitos. Isso num resumo muito breve, né? Ora, nós pegamos duas fontes, depois você citou mais algumas, como é o caso de Boécio. Eu citaria ainda outra obra de Boécio. São Tomás também teve muita influência, inclusive comentou De Trinitate, uma obra importantíssima. Nós possuímos um número muito grande de obras que poderíamos trazer a comentários, mas o que eu gostaria de frisar mesmo é essa linha de Santo Anselmo, que vai influenciar muito a escola de São Vítor, tão enfatizada hoje. Muita gente falando em Hugo de São Vítor, etc., que por sua vez era um agostiniano e torna-se base, por exemplo, para Santo Antônio de Pádua, que forma Alexandre de Halle, Robert Grosseteste e Gilbert de Tournai, que são os três mestres de São Boaventura. Depois, nessa linha franciscana, caímos em Beato Duns Scotus e na distinção, no grande conflito que havia dentro dos frades menores nessa altura, entre os espirituais condenados pela Igreja e os frades menores, propriamente ditos, que no século seguinte passam pela reforma de observância, dando origem aos conventuais. Toda essa linha segue aquilo que os franciscanos chamaram de primeiro princípio, que é justamente essa concepção do monológio.
Ora, dificuldade muito grande que nós temos, como eu falava da questão lá dos estudos, né, da bibliografia existente nas universidades, continua. Nós precisamos recompor toda a história do pensamento para conseguirmos entender o que é discutido hoje. Porque os nomes mais destacados aí na discussão filosófica nacional utilizam de uma confusão muito grande dos grandes escolásticos, como no caso do Mário Ferreira dos Santos, né? Existe um texto dele chamado Teoria do Conhecimento. Se não me engano, o quarto volume da Enciclopédia Filosófica. Ali ele expõe toda a querela dos universais, entre aspas, né? Só expõe alguns nomes de maior relevo. Começando por Pedro Abelard com o conceptualismo, seguindo até a nova escolástica, expondo o pensamento de Soares, do qual ele é adepto também. Eu pretendo falar muito disso no nosso podcast sobre os jesuítas, né? Essa vai ser divertido. Essa daí dá pano pra manga. Pois é. Algo mais? Meu caro, creio que não. Acho que a gente exauriu o assunto aqui. É, acho que deu O 2 horas e meia assunto, de gravação. o assunto é muito denso, né? Sim, mas nossa, cara, é sempre uma maravilha conversar contigo. Muito feliz. Digo mesmo. Bem, muito obrigado, Samuel. Até a nossa próxima gravação.